Eu sou a Ana Banac, estou falando diretamente do Febraban Tech. Nós estamos aqui com o stand da MJV super bonito no terceiro andar. Inclusive, convido vocês a visitarem o nosso stand, a conhecerem um pouquinho das nossas expertises e dos cases que a gente tem. Eu vou falar hoje um pouquinho sobre Business Agility. É um tema que está super em alta no mercado, é um tema que vem falando muito, mas eu quero hoje trazer uma reflexão a vocês, que a gente pense juntos e entenda primeiramente o que é o Business Agility, como que a gente implementa isso nas nossas empresas e o principal, qual é o benefício que a gente ganha, né? Mas eu começo um pouquinho, aproveitando a oportunidade para me apresentar. Eu sou a Ana Banac, eu sou a Head de Práticas Ágeis da MJV. Eu tenho um pouquinho mais de 14 anos já na área, 14 anos de muita história, de muito aprendizado, de muitas experiências, muitos cases de sucesso, mas principalmente muitos aprendizados, né? Atualmente eu sou a diretora do LACE, que é o Centro de Práticas Ágeis da MJV, práticas Lean e Ágil, e a gente vem juntos transformando negócios aí nas mais diferentes expertises da MJV, sejam seguros, áreas financeiras principalmente, indústrias petrolíferas, bens alimentícios, e enfim, uma gama de clientes e de expertises. Eu aproveito também para me apresentar, né? Eu costumo brincar que eu sou mãe de pet, eu tinha 3 gatinhos, esse que está na foto comigo é o Billy. Infelizmente, ele faleceu semana passada com 15 anos, mas eu queria aproveitar a oportunidade de fazer essa homenagem para ele e mostrar para todo mundo o gato mais incrível que eu já tive. E, enfim, vamos falar do tema de hoje, né? O objetivo hoje é a gente falar um pouquinho de Business Agility. Eu quero começar falando um pouquinho do contexto de mercado. A gente está hoje, graças a Deus, num evento presencial, depois de mais de 2 anos no remoto, mas eu quero falar um pouquinho, não necessariamente dos desafios das equipes remotas, mas sim das equipes híbridas. Afinal, mesmo retomando as nossas atividades, o digital veio para ficar e a gente não tem mais uma volta em relação a isso. Então, vamos falar desses desafios e, obviamente, o valor para o negócio. Qual que é o retorno do meu investimento fazendo esse tipo de investimento, né? O que eu ganho quando eu faço isso? A gente fala, obviamente, se eu estou falando disso, eu tenho que falar de agilidade organizacional, eu preciso falar de Business Agility. E aí eu falo, obviamente, de Value Stream. O que é esse fluxo de valor? Como é que eu faço um mapeamento do meu fluxo, das minhas atividades, da minha rede, da minha cadeia e agrego e trago esse valor constantemente? Obviamente, falamos de Lean Agile Mindset, esse pensamento enxuto, essa ideia de reduzir desperdícios, de sempre fazer entregas mínimas orientadas a valor. E fechamos, obviamente, com inovação. Se a gente está falando de experimentação, a gente precisa falar de inovação e precisa que toda essa rede seja sustentável para que a gente possa escalar cada vez mais. E eu gosto muito de começar com esse slide que eu falo da origem da agilidade, né? A gente já vem falando muito tempo que agilidade e rapidez não é a mesma coisa, mas aqui eu trago o conceito de que a agilidade, ela é rápida a responder a mudanças. Hoje a gente fala muito de mundo VUCA, mundo bunny e essa volatilidade toda do mercado. A gente precisa ter um modelo de trabalho que seja muito rápido a se adaptar. Não dá mais para fazer planejamentos tão longos. Afinal, hoje tem o digital, tem esses bancos digitais que chegam, que trazem novas soluções muito mais rápidas e a gente perde o nosso tempo. A gente precisa ser cada vez mais rápidos a fazer esse benchmark, a olhar para o nosso mercado, olhar para os nossos concorrentes e trazer cada vez mais soluções inovadoras e disruptivas. E é um pouco da evolução da borboleta, né? Ela começa de uma forma e ela vai tomando forma, sempre de uma forma muito consciente e sempre de uma forma que tem uma base, por isso que ela fica cada vez mais bonita e nos encanta cada vez mais. E se eu estou falando de agilidade, eu preciso falar do mercado, né? Afinal, as pessoas ainda achavam que a agilidade era um tipo de moda, era uma tendência. E a gente vê aqui os principais players, né? Os principais meios de comunicação falando sobre isso. A gente tem desde a Você S.A., que fala para que as pessoas invistam em carreiras de agilidade, mas a gente tem outras empresas, como, por exemplo, a Exame, que fala que implementar cultura ágil vai muito além de Kanban e de Scrum. E tudo isso são apenas ferramentas que nos ajudam no dia a dia. Hoje, eu não vou falar de Scrum e Kanban. Scrum e Kanban é o meio, ela não é o fim. A gente usa isso para alcançar o resultado, mas a gente precisa falar de cultura, a gente precisa falar desse pensamento Lean, desse pensamento ágil. E eu não vou ler todos aqui, mas eu preciso falar um pouquinho de OKR, né? Quando a gente fala de objetivos e chaves de resultados. Se esse objetivo não estiver claro dentro da minha organização e isso se desdobrando área a área, seja desde uma área tática, operacional, estratégica, nada disso vai funcionar.
todas as áreas têm que estar integradas e olhando para um mesmo objetivo. Afinal, nesses anos de MJV, como eu comentei com vocês, dos mais diferentes segmentos, a gente tem ouvido muitas dores. E por mais que eles sejam de áreas diferentes, segmentos diferentes, as dores muitas vezes são iguais. Elas se relacionam. Também não vou ler todas aqui, mas percebam, desde o momento que a gente lê ali, que algumas empresas falam, temos bons profissionais e eles trabalham bastante, mas eles não trazem bons resultados, a gente tem justamente esse lado operacional falando que entregamos muito resultado, mas não existe valor percebido. E aí eu faço essa primeira reflexão. Quantas vezes a gente entrega um volume de trabalho grande e o nosso CEO, CTO, CIO, ele se espanta e fala, poxa, eu não sabia que vocês entregavam tudo isso, eu não sabia que vocês faziam tudo isso. Mas existe um cenário pior também, que é justamente quando ele diz, por que vocês estão gastando tanto esforço aqui, sendo que isso não traz valor, sendo que isso não é o objetivo da empresa? Aqui a gente percebe que o nosso alinhamento não está sincronizado com a estratégia da empresa. Se a gente continuar fazendo isso, percebe aqui no final que eu falo também, etapas de discovery e delivery estão constantemente descompassadas. Percebem como está faltando um alinhamento estratégico aqui? Se a gente parasse agora dentro dessa organização e perguntasse qual é o direcionamento da empresa, para onde precisamos seguir, certamente cada um apontaria uma direção. E é isso que o Business Agility corrige. Ele traz o mesmo direcionamento tático e estratégico para toda a organização. Afinal, se a gente está falando de dores, a gente está falando de desafios. E quando as pessoas falam para mim que existe muita dificuldade em vender agilidade dentro da empresa, percebam aqui, empresas que já usam agilidade, o retorno que elas estão tendo. Percebam que a gente tem melhor custo. Olha, 91% entendem o melhor planejamento. E por que a gente entende um planejamento que evolui 91%? Porque a gente faz planejamentos curtos. São ciclos rápidos de planejamento, mas sempre orientados a um resultado no final. Como eu comentei, não dá mais para fazer planejamentos de um ano. O time to market é muito diferente, a gente precisa ser muito mais rápidos a isso. Aqui a gente fala qualidade, satisfação, porque em paralelo a tudo isso, a gente está lidando diariamente com essas dores. Como eu comentei, o remoto ou o híbrido, ele veio para ficar. E a gente tem aqui, cada vez mais complexo nós acompanharmos as nossas demandas, manter a nossa produtividade, gerenciar projetos que são cada vez mais complexos, permanecer motivado, né? Hoje, graças a Deus, a gente está passando por um período mais tranquilo, mas a gente viveu 2 anos de pandemia muito tensos. E como é que trabalhava para manter a motivação dessas pessoas? Não foi um período fácil. Então, qual que é a resposta para tudo isso? Está aqui. As pessoas que já trabalham com agilidade, elas já estão vendo esses benefícios. E é aqui que a gente precisa começar. E aí eu aproveito esse momento também para falar justamente isso. A MJV, ela já tem projeto, ela já faz projetos com agilidade há mais de 10 anos. E não fazia sentido a gente não contar essa história, não compartilhar ela com vocês. E aí agora, no final desse mês, a gente deve estar lançando o nosso livro, que é o Agilidade nas Empresas, um guia prático, que eu estou com ele aqui na mão. É um livro escrito, inclusive, por um grupo dos nossos agilistas, e ele é dividido em 3 partes. Na primeira parte, a gente fala muito forte de cultura, de business agility, de mindset, de liderança servidora, onde a gente entende que precisamos gerenciar projetos e não pessoas. A segunda parte são justamente as ferramentais, as ferramentas de trabalho. Aqui sim a gente está falando de Scrum, Kanban, Safe, métricas, Design Thinking mais ágil, enfim, ferramentas que ajudam a gente no dia a dia. E a gente encerra falando de um para todos. Aqui a gente está falando justamente de outras áreas além de TI. Como é que é um marketing ágil? Como é que é um RH ágil? Como é que é uma área de vendas? Principalmente, como é um jurídico ágil? Essa área que geralmente é uma barreira, né? Como é que a gente implementa agilidade dentro dela e quais são os benefícios? Esse é o livro Agilidade nas Empresas. Para quem estiver aqui no Febrabantec, procura um dos nossos parceiros aqui, que a gente já distribui a versão em e-book. Em breve ela vai estar disponível aí para todo mundo também. Eu costumo brincar que se as pessoas perguntarem hoje qual é o projeto que eu tenho mais orgulho, eu tenho um novo preferido. E aí, gente, tudo isso porque a gente está falando da era digital. A gente é a nossa realidade. E Business Agility é a habilidade para competir e prosperar nessa era digital.
Esse é o momento que nós, líderes, precisamos olhar para as nossas organizações e repensar elas, ver a forma como ela está sendo. A nossa liderança, ela tem que ser revista, ela tem que ser uma liderança servidora, mas uma liderança técnica, para que exista esse alinhamento junto. Eu preciso, nesse momento, rever papéis e responsabilidades. Eu preciso saber a quem procurar e para que procurá-la. Essas respostas têm que estar muito rápidas, né? E aí, como é que eu faço tudo isso? Aqui no canto, através de velocidade de inovação, eficiência, estabilidade, redes de cadeia de valor. Aqui eu estou falando de value stream. A gente precisa olhar o fluxo do nosso produto, da nossa solução, e entender de fato o que está acontecendo nesse fluxo que gera valor, que traz resultado para a gente. Não dá mais quando a gente entra numa empresa e as pessoas falam assim, mas por que esse processo é assim? Ah, não sei, quando eu cheguei já era assim, sempre foi assim. A gente precisa ser mais questionador, entender e rever esse fluxo. Lembra de novo do que eu falei, time to market, as coisas têm que ser muito rápidas. E hierarquia funcional, que eu já falei bastante para vocês, é uma liderança servidora e técnica, que nos consiga trazer as respostas rápidas que a gente precisa para que esse time esteja sempre orientado à sua expertise e entregar com excelência. Porque tudo que a gente quer é resultado de negócio. A gente não está buscando nada além disso. E para isso, eu preciso do meu cliente sendo o centro da minha excelência. Eu tenho um amigo aqui no trabalho, que é o Franco, que ele sempre fala isso. A gente tem que parar de ter o foco no cliente e sim ter o foco do cliente. Olhar para o nosso cliente, entender, sentar, né, sentar na cadeira dele, vestir os sapatos dele e entender como é o dia a dia dele. Quem estiver aqui no Febrabantec, a gente tem um painel super bonito, que a gente fala um pouquinho como que a gente faz isso, toda a nossa jornada do usuário. E para eu chegar nesse resultado de negócio, está aqui a resposta para tudo isso. Desde o mindset linha ágil, que eu estou falando do pensamento enxuto, do mínimo produto, de entregar cada vez mais rápido. A gente está falando de melhorar continuamente processos. Lembra que eu falei do value stream? Estou trazendo uma retrospectiva de tudo. Aqui eu estou falando de responder a oportunidades, tal. E olha que interessante isso aqui. Cultura de aprendizado contínuo. Nós que somos de tecnologia lidamos diariamente com turnover de profissionais. E nessa perda, a gente perde conhecimento também. Empresas que investem nos seus profissionais, elas têm vantagens competitivas. Aqui daria uma apresentação só sobre RH ágil, né? Mas o RH ágil, ele costuma dizer que a gente não tem que criar programas de retenção. A gente tem que tornar a nossa empresa tão incrível a ponto de que o profissional não queira sair dela. E como é que a gente faz isso? Enquanto esse profissional está trabalhando, ele tem que estar aprendendo. E a gente tem um volume tão grande de expertises, promover esse tipo de iniciativa gera um projeto muito mais ganho, né? Eu ganho muito mais expertise dentro disso. E se eu estou falando de cliente como centro, eu tenho que falar de Lean Startup, eu tenho que falar de construir, mensurar, aprender, que eu sei que é um tema já muito conhecido por todo mundo aqui. Aqui eu estou falando, gente, principalmente de MVP. E o M é mínimo, não é máximo, né? Geralmente, quando a gente vai criar um produto, o nosso mínimo, ele ganha um tamanho que ele não faz tão sentido. Mas, além de mínimo, ele precisa ser viável também. Eu tenho que conseguir validar uma hipótese dentro dele. Eu preciso sempre aproveitar para ter uma ideia se o meu produto faz sentido ou não. Pensando, por exemplo, no setor financeiro, não dá para parar a venda de um produto, a venda de um seguro, de um título de capitalização para testar. Eu preciso pegar uma base, fazer um teste para aí sim replicar. E aqui eu trago 3 cases, que eu acho que eu nem vou falar muito deles, eu vou passar sobre eles rapidinho. A primeira é a Zappos, que é uma empresa que eu acho que não é muito conhecida aqui no Brasil, mas ela é muito famosa lá fora. E olha que interessante, a Zappos, foi um rapaz, se eu não me engano, na Europa, e ele queria validar a hipótese de vender sapatos online. Será que dá negócio, como dizem, né? E o que ele fez? Ele desceu ali no bairro dele, conversou com o vendedor de uma loja de sapatos, com o dono de uma loja de sapatos, e pediu para fotografar alguns. Ele fez umas fotos legais, colocou no site e validou a hipótese dele. As pessoas compravam sapato online. Percebam que foi o mínimo, ele não gastou dinheiro, ele não investiu dinheiro em estoque para validar a hipótese dele. A segunda, uma das empresas mais conhecidas no mundo, a Uber, também foi uma história muito parecida. Se eu não me engano, também na Europa,
3 amigos estavam tentando pegar um táxi, não conseguiam, e um deles falou, poxa, já pensou se a gente pudesse pedir pelo nosso celular um carro qualquer para fazer esse deslocamento? E acho que 3 anos depois, eles validaram essa hipótese, se eu não me engano, em Nova York, com 3 carros. E olha o tamanho que a Uber é hoje no mundo inteiro. E como dizem, é uma das maiores empresas de transporte e não possui um carro próprio. E a última, Airbnb, que foi também, se eu não me engano, 2 ou 3 amigos em São Francisco. Eles moravam num loft lindo e eles não tinham dinheiro para pagar aquele aluguel do mês. E eles descobriram que naquela semana ia ter uma conferência política naquela cidade. E se a gente alugasse o nosso imóvel por dia? Fizeram umas fotos bonitas também, fizeram uma divulgação, e se eu não me engano, no período de 1 ou 2 semanas, eles conseguiram alugar 3 vezes o imóvel. Olha o tamanho que o Airbnb é hoje. Ou seja, são 3 gigantes, mas eles validaram a ideia antes, eles validaram essa hipótese, eles viram a viabilidade, se ela fazia sentido, se ela traria um retorno de negócio, e aí sim foi feito o investimento. Isso é um MVP, é por aqui que a gente começa tudo isso. Afinal, pessoal, como eu falei, para que a nossa empresa, de fato, ela trabalhe de uma forma de business agility, eu preciso que todos os departamentos estejam alinhados. Não dá para eu fazer uma solução, um produto em TI, se eu tenho rotatividade. O meu RH, ele tem que estar junto, ele tem que estar alinhado. Não dá para eu fazer a venda de um produto se a minha estratégia de venda não está alinhada com a estratégia de marketing da empresa. E como é que eu faço uma estratégia de marketing sem olhar para os dados, sem olhar para a minha área de analytics? Aqui na MJV hoje também a gente está falando muito sobre dados. Geralmente, nossos clientes, nós temos esses números dentro de casa, a gente não sabe ler eles, a gente não sabe interpretar eles. Então, todas essas áreas precisam andar juntas. Como é que eu crio um novo produto se eu não tenho uma área de sustentação para dar suporte ao que já existe? Quando todas essas áreas estão andando juntas com o mesmo propósito, o mesmo objetivo, quando esse OKR ele vem se desdobrando desde diretoria, gerência, enfim, time operacional, quando todos esses objetivos estão alinhados, claro, o propósito está muito bem definido, isso é Business Agility. E eu encerro aqui contando um pouquinho para vocês que viradas de chave não acontecem da noite para o dia. Toda mudança gera resistência. Como que a gente começa? Do menor. Construa, mensura e aprenda. Traga a sua hipótese, valide ela, e é um passo para a gente começar. E esse, curiosamente, é um pouco do DNA da MJV mesmo, né? Nós do LACE, que é o Centro de Excelência Linha Ágil, nós não temos nenhuma solução pronta. Tudo que a gente faz é customizado à realidade do cliente. Esses são os 5 passos. Para quem conhece Business Agility na raiz, sabe que isso está muito alinhado também. A gente começa problematizando, como eu falei, vestindo os seus sapatos, entendendo a sua dor. A partir que eu tenho esse mapeamento, eu começo a pesquisar. Eu vou entender quais são os métodos que existem que vão fazer sentido com isso. Aí sim eu conecto. A gente começa a testar, a gente começa a praticar. Quando eu falo em praticar, métricas são fundamentais. Eu preciso entender qual era o meu cenário antes e qual é o meu cenário agora, para que eu possa entender se isso está tendo uma evolução ou não. E aí sim a gente compartilha, a gente escala, a gente vai ganhando força, né? Eu brinco que é como se fosse uma semente que a gente planta e vai regando. Isso vai florescer, isso vai clarear e a gente vai ganhando resultados. Pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Quero agradecer muito a oportunidade e estou à disposição aí. Obrigada, gente.